vem chegando, torcida colorada. Bora falar de Internacional aqui comigo, Igor Martins, no canal do Vaga. Vamos falar sobre possíveis contratações do Inter. Vamos falar sobre um zagueiro que o Internacional está de olho. Já é um sonho antigo do Colorado, na verdade. E o Internacional está negociando com esse jogador. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre mais um atacante que o Inter quer contratar. O Inter já garantiu os empréstimos do Vitinho, que estava no Red Bull Bragantino, e do Johan Carboneiro, colombiano, do Racing, e continua de olho em reforços para o ataque. Vamos falar sobre isso e também vamos falar sobre um volante do Flamengo que o Inter quase trouxe para a temporada de 2025, no entanto aconteceu um entrave, né? Então vamos falar sobre todos esses assuntos no top 3 aqui no canal do Vaguinha, beleza, gurizada? E antes de começar o vídeo de fato, preciso te pedir para deixar um like, se inscrever no canal. É muito importante que vocês deem essa moral para a gente, para que as notícias do Inter, as informações que a gente traz aqui, sejam muito divulgadas e todos vocês estejam muito bem informados sobre o Internacional. Beleza? Então, bora pro vídeo. E gurizada, vamos começar nosso vídeo de hoje falando do volante do Flamengo, que está jogando no Flamengo e que podia ter vindo para o Inter nessa temporada de 2025. Estou falando do Alan, que tem 27 anos, tem passagens pelo Atlético Mineiro, pelo Fluminense, pelo Liverpool da Inglaterra e, inclusive, dando uma pesquisadinha, eu soube que ele já passou pelas categorias de base do Internacional, lá em 2015, inclusive, né? Quase 10 anos ele estava jogando aqui no celeiro de Ases, mas ele acabou não estreando no profissional do Inter, né? Ele foi estrear realmente no profissional do Liverpool, que o contratou quando ele estava aqui nas categorias de base do Inter, né? Daí ele foi jogar na base do Liverpool até estrear no profissional. Enfim, a informação inicial é da jornalista Liliane Santos, do portal Alvirrubra News, que dá conta de que o Inter tentou a contratação deste jogador. Sondou a situação dele, queria saber as condições para contratá-lo e o Inter descobriu que o Alan não está nos planos do Flamengo para 2025. Deve ser vendido, deve sair do Flamengo nessa temporada. Inclusive, ele já teria recebido sondagens de outros clubes além do Inter, clubes japoneses e de outros continentes. Então não deve permanecer no Flamengo. O Inter viu com bons olhos essa negociação, mas aconteceu um entrave. E qual foi esse entrave? Foi a permanência do Thiago Maia. O Inter, que estava vendo o Thiago saindo nessa temporada, percebendo que ele sairia para o Santos, que estava muito disposto a contratá-lo, atender às exigências do Internacional, estava disposto a assumir a dívida que o Inter tem com o Flamengo, pagar as parcelas que restavam ainda pelo Thiago Maia, né, e também pagar valores referentes à porcentagem que o Lille da França tem ainda pelo Thiago, né, e também, enfim, estava tudo certo, né, como vocês já devem saber, o Vaguinha já trouxe aqui no canal, estava tudo certo para o Santos contratar o Thiago Maia. A tendência era de que ele sairia, no entanto, o Santos acabou se retirando do negócio e o Internacional, percebendo que o Thiago Maia ficaria e trazendo já um volante, que como vocês já devem saber, o Ronaldo, volante do Juventude de 28 anos, já está em Porto Alegre para assinar com o Inter pensou que não valeria a pena trazer mais um volante. Além desse reforço do Ronaldo e do Thiago Maia, da permanência do Thiago, o Internacional tem no seu elenco o Fernando, o Bruno Henrique, o Rômulo e também o garoto da base, Luiz Otávio. Então, o Internacional não concretizou essa negociação porque realmente não viu mais como necessária, digamos assim. Mas o Alan quase veio parar aqui no Inter para jogar no Colorado em 2025. Agora falando sobre zagueiros, gurizada, o Internacional foi atrás finalmente de um zagueiro para reforçar o seu elenco. O Inter já tinha a zaga como uma posição prioritária na janela de transferências. Até então só tinha contratado jogadores para o meio de campo e para o ataque, né? E agora o Internacional está retomando uma negociação. Ele está negociando com um zagueiro que é um sonho antigo do clube, em outras janelas já foi monitorado pelo Inter e agora o Inter retomou negociações para ter esse jogador. A informação é dos colegas do Voz do Gigante, o Douglas Demoliner e do Lucas Colar. O Inter está negociando com o zagueiro Samir, que está jogando no Tigres do México. Ele que foi revelado pelo Flamengo, tem passagens por alguns clubes da Europa, como o Watford da Inglaterra e o Hellas Verona da Itália. E em 2022 ele foi contratado pelo Tigres do México. O que acontece, gurizada? Falando um pouquinho sobre a situação do Samir lá no Tigres. Ele está insatisfeito por lá, não está jogando, não foi escalado
para nenhuma partida da atual temporada do futebol mexicano, está insatisfeito, não está feliz, quer sair e, de acordo com os colegas do Vozes do Gigante, está trabalhando já junto ao Tigres a rescisão contratual. Ele que tem contrato com o Tigres até metade de 2026, até junho de 2026, mas não deve permanecer por lá. Então o Inter finalmente, tendo o Samir como um sonho antigo, vê uma possibilidade muito boa de finalmente contratá-lo. O Internacional, de acordo com a imprensa carioca, tem o Vasco como concorrente, mas ainda assim está monitorando a situação desse jogador, não apresentou proposta nenhuma ainda, continua o monitorando e a negociação ela deve permanecer e deve continuar nos próximos dias, onde a gente pode também trazer mais detalhes para vocês. E só lembrando que em 2024 o Internacional quase o contratou, esteve muito perto de contratá-lo. Mais ou menos na metade de 2024, quando o Roger recém tinha sido anunciado como novo técnico, o Internacional na janela do meio do ano fez algumas contratações, como os laterais direitos Brian Aguirre e Natan, e estava querendo reforçar a zaga já, estava muito perto de anunciar o Samir, mas por conta de valores e outras questões a negociação acabou não se concretizando. O Internacional também trouxe naquela época o Cleiton Sampaio e o Rojo, então já tinha anunciado reforços para a zaga e o Samir a negociação acabou ficando pelo meio do caminho. Mas agora o Internacional retomou as negociações e quer muito esse jogador, afinal é um sonho antigo do clube. E gurizada, para a gente fechar o nosso vídeo de hoje, o Internacional continua no mercado em busca de atacantes. Como eu já falei no início do vídeo, contratou por empréstimo o Vitinho do Red Bull Bragantino, que estava no Red Bull Bragantino na temporada passada, e também já encaminhou o empréstimo do Johan Carboneiro, colombiano do Racing. E também o Internacional, de acordo com o colega Felipe Silva do All Sport, está de olho no Vitor Sá, atacante brasileiro de 30 anos, que jogou no Botafogo em 2023, quase foi campeão brasileiro com o Botafogo, e atualmente ele está jogando no Krasnodar da Rússia, que há pouco tempo estava negociando a contratação do Wesley, mas acabou, agora a negociação não tá rolando mais, né? O que acontece, gurizada? O Internacional tem dois concorrentes por esse jogador, que é o Vasco também e o Santos. E falando um pouquinho sobre a contratação dele pelo Krasnodar. O Krasnodar contratou o Vitor em fevereiro de 2024, junto ao Botafogo, e pagou por ele cerca de 1.800.000 euros, que dá 9.600.000 reais. E para essa negociação, o Krasnodar não deve facilitar, porque o Vitor Sá é peça fundamental da atual temporada no Krasnodar da Rússia, visto que o Krasnodar também é líder do campeonato russo e o Vitor Sá é titularíssimo por lá, está jogando muito bem, é fundamental para que o Krasnodar esteja buscando o título do campeonato russo. Então realmente não deve facilitar, o Krasnodar não deve facilitar essa transferência, né, por empréstimo. Pouco provável que aconteça, né, só por compra mesmo, até porque foi um valor considerável por ele, que o Krasnodar pagou. E o que acontece? O Vitor Sá, ele é ponta esquerda também, assim como o Vitinho, como o Carboneiro, e também como o Wesley, como o Wanderson, né? O Vaguinho já trouxe aqui no canal a opinião dele sobre essas duas contratações, do Vitinho e do Carboneiro, que levam a acreditar que a tendência é de que o Wanderson saia do Inter, e é interessante pensar que o Inter continua se reforçando para esse setor, visto que já tem dois jogadores contratados, né? Mas enfim, é um jogador que chama a atenção do Internacional e de outros clubes, né? Como eu falei, o Vasco e o Santos também estão interessados. O Inter fez uma sondagem por esse jogador também para saber da situação, né? De como poderia contratá-lo, né? Mas ainda não apresentou nenhuma proposta por ele. Mas nos próximos dias nós devemos ter mais informações, mais atualizações, e tudo que a gente souber nós vamos trazendo aqui para o canal. Beleza, gurizada? Então tá, gurizada, vamos lá. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Vou aparecer nos próximos vídeos também aqui durante o final de semana. O Vaguinha tá de folga aí, né? Aproveitando o tempo com a família. Então eu vou aparecer aqui mais vezes para trazer mais informações para vocês sobre o Internacional, beleza? Um grande abraço, desde já um bom final de semana e até o próximo vídeo. Fui!